Me chamo Janete. Nasci em 97 e nasci em Currais Novos, né? Município aqui do Rio Grande do Norte. Moro em Natal mais ou menos desde os 3 anos de idade e eu considero que eu comecei a fazer arte mais ou menos dali. Eu venho de um contexto assim que meu pai trabalhava com locução, também cantava, fazia produção de evento, gravação em casa, assim, de fita, né? Minha mãe me incentivou desde sempre, antes de escola, assim, a fazer caderno junto com ela, então era colagem, né? Essa prática de escrita, de documentar, assim, o que eu ouço vem desde então, e aí eu nunca parei, assim, de fazer meus próprios cadernos e de escrever, né? Quando eu precisei escolher um curso na faculdade, eu fui para Letras Português, e enverguei assim para teoria literária. Um pouco antes disso, eu frequentava sarau, evento de literatura em Natal e submetia alguns trabalhos para publicação, assim, né, poesia. Eu comecei a fazer muito desenho também, porque sentia muito essa necessidade de me expressar visualmente, apesar de não achar que eu era muito bom. E comecei a comercializar isso quando eu entrei na faculdade, né, assim, para comprar mais material, simultaneamente ao trabalho que eu comecei, né, com produção de evento, produção executiva. E a partir daí eu comecei a trabalhar com discotecagem também. Então eu sou DJ desde essa época. E essa coisa da discotecagem é muito interessante, né, que retoma a minha ideia com colagem, mas é colagem sonora. E a partir desse momento eu comecei a entender, né, como acontecia a coisa da produção. Em 2017 eu comecei o coletivo que eu faço parte, que é a Desconexa, é um selo multidisciplinar, mas na época a gente se firmava como coletivo de artistas que queriam fazer eventos, né, eventos itinerantes, eventos de ocupação do espaço público, ocupação do centro da cidade. E a gente queria fazer o nosso próprio som, né, assim, já a primeira festa a gente fez num teatro, na Boca Cultural, né, que já não existe mais em Natal. Já tinha exposição também visual, que é uma coisa que a gente sempre se interessou muito, né? Temos muitos artistas visuais no coletivo. E me senti muito acolhido, né, nesse meio assim, visual. Então, na faculdade, eu dei uma envergada para o jornalismo, também para as artes visuais, e eu estava entendendo que eu queria dar uma estudada maior assim, né, em pintura. E isso eu fiz muito na pandemia, né? Eu comecei a fazer muita arte digital, que era uma coisa que antes eu não fazia, né? Assim, consegui um computador legal, mesa digitalizadora, estava ali com Photoshop e eventualmente eu fiz umas reproduções, né? Fiz canga, print, adesivo. E mais recentemente eu comecei a pintar em tablet, o que também já me deu uma outra possibilidade, assim, né, de enxergar e de praticar a pintura mesmo. Desde o início eu sentia que eu tinha uma predileção muito grande pela edição especificamente, assim. Percebo que o que eu faço é muito gravura, né, porque tem muita gravação. Eu também trabalho com voz e com composição com voz, né, assim, que não necessariamente é canção, né, música, mas é também peça de áudio. E a forma como eu trabalho voz, ela é muito similar ao que eu trabalho formas, né, signos nos desenhos, por exemplo, que se tornam pinturas. Porque eu vou editando e vou colocando uma camada e outra, e quando eu vejo, eu meio que escondi todas as possibilidades que vinham prévias, né, assim, com muita camada na pintura. E da mesma forma como eu trabalho áudio, com voz, com efeito, e a edição em si, às vezes, torna o negócio quase dadaísta, assim, fica meio abstrato. E aí, mais recentemente, eu tenho estudado e praticado muito pintura com óleo, né? Porque eu acho que o óleo ele traz essa possibilidade de sobrepor camada, tem o barato de esperar ou não a tinta sentar, né? Secar por si só. E isso também se torna uma possibilidade dessas, né, de edição para mim, porque se eu passo um mês e meio para voltar para uma pintura, a camada que eu adiciono ali também não necessariamente tem muito a ver com a intenção que eu tava quando eu fiz, sei lá, 2 meses atrás, né? Então, todas essas possibilidades de passar tempo ou de trabalhar também de forma imediata me interessa, e isso vai fazendo com que eu consiga
contemplar, né, essas distrações do mundo contemporâneo, esse tal déficit de atenção geracional, né, que a gente tem. Então, eu estou bem feliz assim com esse corpo de trabalho que eu estou entregando para a vitrine, que eu acho que diz muito sobre esse momento que, óbvio, começou lá atrás, né? Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com arte, mas principalmente desse momento pandêmico, onde eu precisei juntar muito material para me satisfazer mesmo. Eu acho que a ferramenta da internet tão imediatista, eu consigo usar ao meu favor, mas também eu quis me manter um pouco nas intocas, assim, para cozinhar e falar, sabe, quero separar o joio do trigo, então esse material que eu estou entregando é um material inédito, né, que eu pratiquei bastante na pandemia e senti que eu masterizei pelo menos 70% da técnica que eu queria atingir, né, com a pintura em si. É um negócio massa que eu levo para os lugares, né? As pessoas geralmente curtem. Natal é muito quente, muito sol, muita praia, e eu acho que isso é uma das coisas que eu faço que mais vendem e que eu mais gosto, talvez, porque eu levo comigo para uma praia, que é onde eu gosto muito de estar aqui. Logo no início da pandemia, né, eu comecei virtualmente assim, a estudar pintura acrílica, teoria de cor, e aí eu me aventurei fazendo pintura em superfície, assim, né, de papel, o que eu tinha pela casa também, né, calendário, papelão. E aí, nessa época, eu fazia uso daquela tinta PVA, né, que é uma tinta para madeira, enfim, né, uma tinta fosca que eu combinava com giz pastel oleoso e gostava muito desse efeito fosco mesmo, assim, e espesso, né, da coisa. E aí, as pinturas dessa época eu acho que trazem, né, uma pigmentação mais com croma meio baixo, né, assim, pouca saturação, às vezes muita saturação, mas ainda assim, super fosca. Também com papel que eu achava em casa. E aí eu ia rasgando, ao invés de cortar, para também aproveitar aí como textura.